Bom dia, deputado. Bom dia, Cláudio. Prazer estar aqui de volta na Rádio Câmara e para falar de um assunto tão importante que é a Conferência do Clima, né? E momento em que a gente está passando já por eventos extremos, né, no mundo todo e no Brasil também, eventos climáticos. Então é importante que a gente organize, né, um seminário aqui na Câmara, junto com o Senado, junto com a sociedade civil organizada, para ver como que o Brasil está se preparando para participar desse processo tão importante no âmbito global. Deputado, uma das questões que eu vi nos jornais que foi colocada lá em Baku, lá do Azerbaijão, né, é a questão do financiamento para a transição energética, né? Houve uma discussão forte sobre isso. O que o senhor tem a trazer para a gente sobre esse financiamento? O que os países estão tendendo a resolver sobre essa questão do financiamento? Então, tem talvez duas questões importantes que, de certa forma, os líderes mundiais não estão conseguindo dar resposta para enfrentar a crise climática. Uma, muitos países estão com dificuldade de cumprir com as metas que acordaram, as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, lá ainda em 2015. E a outra é justamente aquilo que foi também acordado no âmbito da Conferência do Clima, que é a responsabilidade dos países desenvolvidos aportar recursos, né, e tecnologia para os países em desenvolvimento poderem desenvolver e fazer a sua lição de casa, que é reduzir as suas emissões, melhorar a qualidade de vida do seu povo, sem trilhar o mesmo caminho que os países desenvolvidos trilharam no passado e que levou a essa situação de aquecimento global. Então, aquilo que se comprometeu em termos de financiamento, de colocar 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, não vem sendo cumprido. Tá? Então, um dos temas principais que vai ser debatido lá é justamente essa questão do financiamento, como outros mecanismos de financiamento que precisam aprimorar, como, por exemplo, do carbono, que já vem em andamento em vários países, no mundo todo. O Brasil mesmo está no debate aqui para aprovar uma lei, mas é um problema que não está ainda acertado do ponto de vista da prática de tornar concreto essa responsabilidade, em especial dos países desenvolvidos. Então, esperamos que agora, nessa COP lá em Baku, aconteça, né, de fato, algo mais concreto do ponto de vista do financiamento, além, evidentemente, de um outro tema que vai ser debatido lá também, que é a questão da transição energética, que na última COP a gente já teve um avanço colocando como perspectiva aí trabalhar para substituir os combustíveis fósseis, né, petróleo, carvão, tá? Então é um tema que também vai estar muito presente. Mas eu diria que o principal tema é acertar esse acordo do ponto de vista global e fazer acontecer a política de financiamento. Pois é, o senhor falou em petróleo, eu vi que teve uma polêmica lá sobre os países usarem o próprio dinheiro do petróleo, né, países produtores de petróleo, inclusive como o Brasil, usar esse dinheiro para financiar combustíveis mais sustentáveis, né? E aí tem gente que reclama, né, bom, mas aí tá estimulando você continuar usando combustível fóssil. Como é que fica essa questão? A situação que está colocada do ponto de vista do aquecimento e os eventos que, na verdade, chegaram antes, inclusive, daquilo que os próprios cientistas já previam, porque esses eventos que a gente está vendo aí de secas prolongadas, esses vendavais, furacões com mais frequência, enfim, né, tudo aquilo que inclusive a gente assistiu no caso do Rio Grande do Sul, agora essa seca prolongada atingindo vários biomas, né, mostrou claramente que se antecipou aquilo que os cientistas falavam que poderia acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Tá? E a tendência é que cada vez vai ser mais frequente e mais intenso.
Tá? Então isso coloca a necessidade de logo tomar medidas do ponto de vista de reduzir drasticamente o uso de petróleo, de combustíveis fósseis. Mas também precisamos ter clareza que ele não é um debate onde cada país toma uma decisão unilateral. Ele precisa ser debatido no âmbito do acordo. Saber quem é que precisa reduzir quanto do ponto de vista da exploração, do ponto de vista do consumo, tá? Então esse é um tema que também vai estar muito presente, né? Muito presente, e por isso que a gente celebra do fato de na COP anterior já ter sido pautado e que agora a gente acredita que de repente nessa conferência isso venha com mais força para começar a reduzir, tentar chegar a acordos e metas de redução do uso do petróleo em especial. Deputado Nilton, outro assunto que o senhor já tocou rapidamente, mas eu queria aprofundar um pouco, essa questão da regulamentação do mercado de crédito de carbono. Isso também é uma questão central que vai ser discutida na COP29? Sim, ela precisa também... há uma preocupação muito grande, porque quando você comercializa créditos de carbono, a conta final precisa falar assim, quem vende que, por exemplo, conseguiu diminuir mais as emissões ou tem estoque de carbono, tá? Tem a possibilidade, então, de poder vender aquele crédito, aquilo que ele conseguiu a mais, além da meta do ponto de vista do sequestro, né, de carbono, para aqueles que não conseguem atingir a sua meta. Então, por exemplo, você tem ou uma empresa ou mesmo um país, enfim, tá, que precisa diminuir X, né, uma meta e não consegue, né, porque não tem ainda recursos, tecnologia suficiente para poder não paralisar determinadas atividades econômicas e, portanto, vai continuar emitindo e não consegue atingir a meta de diminuição, né, de emissões. Esses aí, então, têm a possibilidade de comprar aqueles que têm excedente. A preocupação grande é que essa conta, ela seja, na conta geral, na contabilidade geral, ela tem que diminuir as emissões. Tá? Então esse é um aspecto que precisa estar muito bem regulamentado, né, no âmbito internacional, para poder, e cada país evidentemente fazer a sua legislação, mas adequando a essa preocupação. E a outra é que, por exemplo, alguém que queira comercializar carbono, né, que tem algum empreendimento para comercializar carbono ou comprar, né, crédito de carbono, também não pode ter determinados tipos de impactos ambientais, impactos sociais, do ponto de vista também do cuidado com os direitos humanos de povos e comunidades tradicionais. Porque às vezes você tem uma determinada cadeia produtiva ou uma empresa, né, que de repente não consegue atingir a meta, mas quer comprar crédito de carbono, mas a sua atividade econômica gera um outro tipo de impacto ambiental ou tipo de impacto social, e aí evidentemente que isso não pode ter direito a fazer esse negócio, né, com relação à comercialização do crédito de carbono, a compra de carbono e para poder ter o direito de continuar emitindo. Então isso eu acho que é uma decisão que agora nessa COP deve sacramentar, entendeu? Para assegurar que tenha essas condicionantes socioambientais, né, para o mercado de carbono. E, evidentemente, que essas condicionantes também é um debate que está se colocado aqui para a nossa lei, que também está em debate. O painel eletrônico está conversando hoje com o deputado Nilton Tato, do PT paulistano. Ele está falando sobre a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontece em novembro no Azerbaijão. Hoje a gente tem uma audiência pública de deputados e senadores na Comissão Mista de Mudanças Climáticas aqui do Congresso para debater as principais questões que vão ser debatidas lá na COP29. Deputado, o senhor falou uma coisa muito interessante, que é a necessidade de consenso, né? Todos esses pontos que o senhor falou, não adianta muito alguns países resolverem uma coisa e outros resolverem outra.
paradoxalmente, é essa a grande dificuldade, né? Porque tem interesses econômicos, a própria substituição dos combustíveis fósseis, outras providências que devem ser tomadas. Cada país tem o seu interesse e a dificuldade, eu imagino que seja chegar a esses consensos, né? Sem dúvida nenhuma, porque isso implica você rever trajetórias de cada país, tá? Mas todos precisam tomar consciência dos eventos extremos que já vêm acontecendo. Qual que é o prejuízo que está causando do ponto de vista econômico e de sofrimento, né, de populações. Tá? Então, a gente vê aqui de perto, né, acontecendo mortes, inclusive. Agora mesmo, na sexta-feira passada, um vendaval em São Paulo que não é comum, tá? Que teve mortes, inclusive. Tá? E mostra claramente o quanto que é importante, entendeu, fazer esse debate para criar as condições, tá? Principalmente esta do financiamento, esta do apoio, porque as cidades precisam, inclusive, se preparar do ponto de vista da adaptação, tá? Para não acontecer aquilo que a gente está vendo no Brasil, onde a gente teve, né, em Porto Alegre, por exemplo, citando um exemplo no caso do Rio Grande do Sul, onde a cidade não estava preparada para aquele volume de chuva, tá? Ou agora com esse vendaval em São Paulo, que mostrou claramente que já era a segunda, né, segundo evento, né, e mostrou claramente que a cidade de São Paulo também não fez nada, inclusive há um ano atrás, quando aconteceu um outro evento. Agora, nesse evento climático, nesse vendaval, mostrou claramente que também não se fez, tá? Então é um debate que precisa ser levado com mais seriedade para fazer com que os países possam, entendeu, ter a consciência, estou falando das lideranças mundiais, ter a consciência de que precisa fazer, sim, alguma coisa e tomar uma decisão mais firme, atendendo à recomendação, né, que a própria ciência está dizendo, de que o nível de aquecimento global, né, já chegou no patamar que era para ter evitado com ações há 20 anos atrás, né, de ter começado há 20 anos atrás. Então, é importante que esse debate aconteça agora lá em Baku para preparar, principalmente para que os países possam assumir metas mais ambiciosas do ponto de vista das reduções, que vai ter que ter novas metas, já começa a debater nessa conferência desse ano, para depois acordar novas metas de redução na conferência número 30, que vai acontecer no Brasil, né, em Belém, no ano que vem, né? Então, são vários aspectos aí. Então, acertar essa coisa do financiamento, setar os critérios de financiamento, tá? Para poder ter metas mais ousadas que é necessário para a gente diminuir. Não digo diminuir já os eventos que já estão acontecendo, porque eles vão acontecer por um determinado tempo ainda, pelo aquecimento que já chegou. Mas se começar a fazer com mais intensidade a redução e o sequestro de carbono, e isso implica, por exemplo, ter programas de restauração florestal, né, no mundo todo, tá? Você pode depois, né, para frente, nos próximos 10, 15, 20 anos, começar uma política de redução, né, do próprio aquecimento e a gente tentar voltar ao normal, podemos dizer assim, anterior daquilo que é a situação de aquecimento do planeta. Deputado, e como fazer com que essas decisões, essas discussões que acontecem nessas conferências das Nações Unidas cheguem aos governos, né? Por exemplo, falando do Brasil, né? Como tornar elas políticas de Estado e não depender de um governo que seja mais atento ao meio ambiente, outro menos, ou uma conformação do parlamento que trabalhe mais para isso e outra que não tenha tanta atenção a esse assunto. Como transformar isso em políticas de Estado? Então, primeiro tem um problema que é o reconhecimento do papel da ONU, tá? Então a gente vê também em outros temas, né? Todo mundo está presente aí com relação às guerras, tá? A incapacidade que está colocada da forma como está em funcionamento a própria ONU, de fazer com que os países assumam e implementem aquilo que acorda no ponto de vista dos acordos globais. Então isso acontece muito, tá? Quando eu falei que boa parte dos países não vem cumprindo, né, com as metas de redução
que assumiram, você não tem nenhum mecanismo, até porque não está para a ONU também passar por cima da soberania de cada Estado-nação. Tá? Então tem esse aspecto. Tá? O outro, evidentemente que dentro de cada país também precisa puxar para si a responsabilidade e fazer a lição de casa. Nós tivemos um período de retrocesso em que fez com que o Brasil, né, não continuasse, né, buscando o cumprimento das suas metas durante o governo anterior, onde se desmontou todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Com a volta do presidente Lula, a gente tem de volta essa preocupação de enfrentar a crise climática, de o Brasil fazer a sua lição de casa, né? Tanto é que conseguiu já, daquilo que é a principal emissão do Brasil, que tem a ver com o uso do solo, com o desmatamento, tá? Então a redução de mais de 60% do desmatamento já é o Brasil mostrando que está fazendo a sua lição de casa. Mas para isso, dentro de cada país, também é uma dificuldade muito grande, que é aquilo que a gente enfrenta dentro do próprio Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Tá? Aqui se avançam projetos de leis que vão no sentido contrário, né, do ponto de vista de você ter um marco legal, uma legislação que coloque o Brasil em condições, né, de fazer a sua lição de casa, de diminuir as emissões. Pelo contrário, se aprovam legislações, tá, dentro da casa, que vão emitir mais gases de efeito estufa. Tá? Eu cito aqui um exemplo claro, a lei do marco temporal, tá? Que é não reconhecer, né, o papel, por exemplo, dos povos indígenas, quilombolas, que ajudam a proteger a floresta, ajudam a proteger a biodiversidade, ajudam, tanto é que nesses territórios onde tem o menor índice de desmatamento, tá, o modo de vida que eles têm do ponto de vista da proteção da biodiversidade e das florestas é inspiração para os desafios que estão colocados para a gente no Brasil e para o mundo todo, e não consegue se avançar com a intensidade, né, daquilo que é talvez a agenda da oportunidade que se coloca para o Brasil. Poucos países no mundo têm um potencial de geração, por exemplo, de energia renovável, seja eólica, seja solar, seja de biomassa, né, de biocombustível, tá? Com um potencial de produção de energia para exportar. Os países da Europa, da Ásia, né, vários deles, né, que têm sua base energética principalmente no petróleo e no carvão, tá? Não tem tantas possibilidades de fazer a transição energética como o Brasil tem. Então, por exemplo, a gente tem tão grandes potencialidades. E é essa agenda, então, que nós precisamos trabalhar com mais ênfase dentro do Congresso Nacional para adequar, entendeu, uma legislação dentro daquilo que o próprio governo brasileiro já vem trabalhando, que é a transformação ecológica em todas as cadeias produtivas, em tudo aquilo que a gente faz para produzir os bens e serviços que nós consumimos. Então isso vale em todas as cadeias, né? Então a transição que precisa fazer na própria agricultura, do modo de como a gente produz os alimentos, né? Então tudo isso nós precisamos ver. E a gente vê recentemente também aprovado legislação que incentiva o uso da química, dos agrotóxicos, tá? Então que também é um modelo de agricultura que provoca muitas emissões de gases de efeito estufa. Então são questões que nós precisamos também debater internamente de como é que nós podemos fazer a nossa lição de casa, mas nós precisamos ter clareza, né, de que o enfrentamento da crise climática, no caso brasileiro, é uma agenda de oportunidade para os desafios que estão colocados para a humanidade e como continuar produzindo os bens e serviços que nós, humanos, né, precisamos, né, no planeta como um todo. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Ele falou para a gente sobre a preparação para a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que vai acontecer em novembro no Azerbaijão. Deputado, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui no painel eletrônico. O senhor vai para a conferência? Pretendo ir. Então já está intimado para participar do painel de novo na época da conferência. Sim, numa dessas a gente consegue participar direto de lá, né, Quem Cláudio? sabe, quem sabe. Muito obrigado e uma boa semana de trabalho para o senhor. Obrigado pela oportunidade e bom trabalho para vocês.